Se a sua empresa está no Simples Nacional, tem uma decisão importante para 2027 que eu não tomaria simplesmente olhando para quanto imposto você paga hoje. Porque o Simples continua existindo, só que a reforma tributária cria uma nova escolha. Sua empresa pode continuar no Simples e mesmo assim calcular parte dos novos impostos por fora dele. E dependendo de quem compra de você, de quem você compra e de quanto crédito existe na sua operação, essa escolha pode mexer no preço, na margem e até na sua competitividade. Então a pergunta não é se o Simples vai acabar. A pergunta é: continuar fazendo tudo dentro do Simples ou ainda será a melhor escolha para a sua empresa? Vamos começar tirando a confusão do caminho. O Simples Nacional continua existindo em 2027, normalmente. E quem já está no Simples e continua cumprindo as regras, em geral, permanece nele automaticamente. A novidade está em outra decisão. A empresa do Simples poderá manter o IBS e a CBS dentro da guia do próprio Simples Nacional, ou escolher calcular esses dois impostos pelas regras normais, ou seja, por fora do Simples Nacional. E é aqui que tem um detalhe importante. Escolher IBS e CBS por fora não significa sair do Simples Nacional. A empresa continua no Simples para os outros tributos. O que muda é a forma de tratar esses dois novos impostos. Parece um detalhe tributário, não é? Porque essa escolha muda uma coisa muito importante, a lógica dos créditos. Se a empresa deixa IBS e CBS dentro do Simples, ela mantém a simplicidade de continuar recolhendo esses impostos dentro da guia única. Só que ela própria não aproveita créditos de IBS e CBS nas compras da mesma forma que uma empresa que escolhe o regime regular. E o cliente empresarial que compra dela pode aproveitar crédito, mas limitado ao valor desses impostos que efetivamente veio daquela operação do Simples. Agora, pensa numa empresa que vende principalmente para outras empresas. Talvez os clientes dela comecem a colocar isso na negociação, porque para esse cliente não interessa apenas quanto ele paga pelo seu produto ou serviço. Pode interessar também quanto daquela compra ele consegue recuperar de crédito depois. Então imagine duas empresas concorrentes vendendo praticamente pelo mesmo preço. Uma gera determinado crédito para o cliente, a outra gera uma condição diferente. Para quem está comparando o custo final dessas duas propostas, você pode deixar de ser igual. É aqui que o assunto deixa de ser problema da contabilidade e vira problema comercial. Se a sua empresa vende principalmente para consumidor final, essa questão pode ter um peso diferente. O consumidor que entra numa loja, num restaurante ou contrata um serviço para uso próprio não está escolhendo a empresa pensando no crédito tributário que vai aproveitar. Ele olha preço, qualidade, atendimento, conveniência. Agora, se boa parte do seu faturamento vem de outras empresas CNPJ, eu prestaria muito mais atenção nessa conta. Porque o efeito do crédito pode entrar na negociação com o seu cliente. Só que também não dá para concluir que colocar IBS e CBS por fora será automaticamente melhor. Porque existe um outro lado, as suas compras. Se a empresa que entra no regime regular desses impostos, os créditos das compras também passam a fazer parte dessa conta. Então eu quero saber como é a operação. A empresa compra muita mercadoria, tem muito insumo, contrata serviços que geram créditos? Ou é uma empresa em que a maior parte do custo está na folha de pagamento? Isso faz diferença. Pensa numa empresa que compra bastante, vende para outras empresas, está numa cadeia em que crédito tributário pesa muito. Ela pode ter uma análise. Agora pensa numa empresa de serviços, com muita folha de pagamento, poucas compras que geram crédito e clientes, principalmente pessoas físicas. É outra realidade. As duas podem estar no Simples, porém podem até ter faturamentos parecidos. Mas isso não significa que a melhor decisão para 2027 seja igual. E esse é o ponto que eu considero mais importante. Durante muitos anos, a conversa sobre Simples Nacional ficou muito concentrada em uma pergunta: quanto eu pago de imposto aqui, quanto pagaria fora? Essa comparação continua importante, só que agora ela fica incompleta se parar aí. Você precisa olhar também para quem compra da sua empresa. O crédito que você entrega para esse cliente, os créditos que existem nas suas próprias compras e o efeito disso no preço e na margem. Porque às vezes uma escolha parece mais barata olhando só o imposto. Mas quando você coloca a operação inteira na mesa, a conclusão pode mudar. E existe um prazo importante nessa história. Para o primeiro semestre de 2027,
a decisão de colocar IBS e CBS no regime regular precisa ser feita entre 1º a 30 de setembro de 2026. É urgente, é prioridade na sua vida. Se a empresa não fizer essa opção, esses impostos ficam dentro do Simples no primeiro semestre de 2027. Depois haverá uma nova opção em março de 2027 para escolher o regime regular para o segundo semestre. Ou seja, setembro de 26 não é mês de começar a pensar no assunto. É mês de tomar a decisão. É exatamente, a análise precisa vir antes. Se eu tivesse uma empresa no Simples hoje, eu colocaria 4 coisas na mesa. Primeiro, quem são meus clientes? Se eu vendo principalmente para outras empresas, quero entender quanto crédito pesa na decisão de compra delas. Depois, minhas compras. Quero saber onde existem créditos e quanto elas representam na minha operação. Também olharia para a estrutura de custos. Uma empresa carregada de folha pode ter uma realidade muito diferente de outra que compra muita mercadoria e insumo. E por último, eu faria a conta completa. Quanto fica o imposto? Quanto entra de crédito? Qual o efeito do preço e o que acontece com a margem em cada cenário? É essa comparação que interessa. Não é escolher o regime que parece mais barato. É escolher o cenário que deixa a empresa mais competitiva e preserva melhor o seu resultado. Então, se alguém te disser que em 2027 toda empresa deveria continuar com IBS e CBS dentro do Simples, eu teria cuidado. Se eu disser que todo mundo deveria colocar esses impostos por fora, eu teria o mesmo cuidado. Não existe uma resposta única. A reforma tributária aumenta a importância de olhar para a operação da empresa antes de escolher. O Simples pode continuar sendo uma excelente escolha para muitas empresas. Para outras, pode fazer sentido continuar no Simples, mas tratar IBS e CBS pelo regime regular. E para saber em qual situação a sua empresa está, não adianta olhar apenas para a alíquota que você paga hoje. Tem que colocar cliente, fornecedor, crédito, custo, preço, margem na mesma conta. E essa conta precisa ser feita antes de setembro de 2026. Se a sua empresa está no Simples e ainda não comparou esses cenários para 2027, fale agora com o time da Saber Contábil. Pode analisar os números e a operação do seu negócio para entender qual escolha faz mais sentido antes do prazo.